A viagem dos seus sonhos está marcada para abril de 2023. Terra Santa com Padre Heriberto Mossato. Um retiro espiritual nos lugares onde Jesus passou e viveu. Realização TS Brasil Turismo Religioso. Fale com Padre Heriberto pelo WhatsApp 43 99806 3912. Este podcast é um oferecimento do Supermercado Cambará. 43 3325 7755, Londrina, Paraná. Olá, sejam muito bem-vindos a esta terça-feira, 26 de abril de 2022. É o Evangelho do dia, chegando até os seus ouvidos como a semente, que espera receber acolhida na terra boa dos nossos corações. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Fazei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, proclamar o poder do Cristo ressuscitado, e tendo recebido as primícias de seus dons, consigamos possuí-los em sua plenitude. Amém. João capítulo 3, versículos de 7 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Não te admires por eu te haver dito: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes essas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, logo de cara, quero lembrar você que o texto do Evangelho de hoje já foi trabalhado por nós no estudo bíblico do Evangelho de São João, versículo por versículo. É só acessar o nosso canal Peregrinos do Rossio lá no YouTube e ir lá na playlist e procurar pelo estudo. Acesse Peregrinos do Rossio e vem estudar com a gente. Mas o Evangelho de hoje relata uma conversa entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos tinha ouvido falar das coisas que Jesus fez e ficou impressionado. Ele queria falar com Jesus para entendê-lo melhor. Achava que conhecia as coisas de Deus. Vivia com o livrinho do passado na mão para ver se estava de acordo com a novidade anunciada por Jesus. Na conversa, Jesus disse que a única maneira de Nicodemos entender as coisas de Deus é nascer de novo. Às vezes somos como Nicodemos. Só aceitamos como algo novo o que acompanha nossas velhas ideias. Outras vezes nos deixamos surpreender pelos fatos e não temos medo de dizer: nasci de novo. Quando os evangelistas se lembram das últimas palavras de Jesus, eles enfrentam o problema das comunidades para as quais escrevem. As perguntas de Nicodemos a Jesus são um reflexo das perguntas das comunidades da Ásia Menor no final do primeiro século. Por isso, as respostas de Jesus a Nicodemos foram ao mesmo tempo uma resposta aos problemas daquelas comunidades.
Assim, os cristãos seguiam a catequese naquela época. Muito provavelmente, o relato da conversa entre Jesus e Nicodemos fazia parte da catequese batismal, porque aqui se diz que as pessoas devem nascer de novo da água e do Espírito. No grego, a mesma palavra significa nascer de novo e nascer do alto. Jesus havia dito: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E acrescenta: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui, carne significa o que vem apenas de nossas ideias, o que nasce de nós mesmos, tem a nossa medida. Nascer do Espírito é outra coisa, e Jesus reafirma novamente o que havia dito antes: você deve nascer do alto, nascer de novo, ou seja, você tem que nascer de novo do Espírito que vem do alto. E ele explica que o Espírito é como o vento. Tanto em hebraico como em grego, a mesma palavra é usada para dizer espírito e vento. Jesus diz: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é com quem nasceu do Espírito. O vento tem dentro de si um norte, uma direção do vento, por exemplo. O vento norte, o vento sul, mas não sabemos ou controlamos a causa da qual o vento se move nesta ou naquela direção. Assim é o Espírito. Ninguém é mestre do Espírito. O que mais caracteriza o vento, o Espírito, é a liberdade. O vento, o Espírito, é livre, não se controla, afeta os outros e ninguém consegue agir sobre ele. Sua origem é um mistério, seu destino é um mistério. O pescador deve, antes de tudo, descobrir a direção do vento. Então, ele tem que içar as velas nesta direção. Isto é o que Nicodemos deve fazer e o que todos nós devemos fazer. A pergunta de Nicodemos, como isso pode acontecer? Jesus nada mais faz do que resumir o que o Antigo Testamento ensinava sobre a ação do Espírito, do vento santo, na vida do povo de Deus e que Nicodemos, mestre e doutor, deve conhecer. Mesmo assim, Nicodemos se assusta ao ouvir a resposta de Jesus e age como um ignorante. Como isso pode acontecer? E a resposta de Jesus: a fé nasce do testemunho e não de um milagre. Jesus muda a pergunta: você é professor em Israel e não sabe dessas coisas? Porque para Jesus, se uma pessoa só acredita quando as coisas vão de acordo com os seus próprios argumentos e ideais, então sua fé não é perfeita. Perfeita é a fé daquele que crê pelo testemunho. Ele deixa de lado os seus argumentos e se entrega, porque acredita naqueles que deram este testemunho. Santo Anacleto. Ele era grego, seu nome significa aquele que é chamado. Anacleto foi ordenado diácono por São Pedro. Discípulo fiel, Anacleto seguia Pedro por toda parte, desbravando a cidade de Roma e conhecendo a realidade das diversas igrejas cristãs. Foi eleito Papa em Roma e aproveitou um tempo de paz concedido aos cristãos sob o reinado do imperador Vespasiano para organizar a igreja que crescia rapidamente. Chegou a ordenar 25 sacerdotes em Roma. Também foi dele a estranha ordem de que os homens cristãos não deveriam ter cabelos compridos. Anacleto foi o segundo sucessor de São Pedro e foi o terceiro Papa da Igreja de Roma, governando entre os anos 76 e 88. Ele mandou construir um pequeno templo na tumba de São Pedro. Morreu mártir no ano 88 e foi sepultado ao lado de São Pedro. Com o passar dos anos, a vida de Santo Anacleto confundiu-se em duas. Durante muito tempo, a Igreja celebrou Santo Anacleto e Santo Cleto como dois santos diferentes. No fim, os dois eram a mesma pessoa. Deus eterno e todo-poderoso, quiseste que Santo Anacleto governasse todo o vosso povo, servindo pela palavra e pelo exemplo. Guardai por vossas preces os pastores de vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-os no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa terça, até amanhã.